Vamos lá. Vamos começar isso logo. Bom dia para quem é de bom dia, né? E viva esses filtros que inventaram pra gente estar acordando lindo de manhã, né? Ok. Vamos lá então. Vou dar um tempinho aqui. Eu sei que hoje nós já começamos cedo, né? Mas dá pra ir. Então, nossa proposta, eu vou explicando mais ou menos aqui como que a gente, como que a coisa aconteceu. Quem me conhece sabe que eu tive um ganho de peso muito grande depois que eu tive uma questão hormonal. Eu passei eu engordei 20 quilos, então 20 quilos foi um bocado de quilo. E eu tive muita dificuldade de perder esse peso. Então eu comecei a pesquisar, estudar sobre isso. Até então eu estava ali como professora dentro da sala de aula. E daí eu comecei a ganhar muito peso. Então eu procurei sim um nutricionista. Eu fui fiz várias dietas, fiz um monte de coisa. Algumas funcionaram, mas logo que eu terminei começou tudo de novo. E até eu descobri como que a coisa acontece, daí eu comecei a estudar muito. E eu acabei fazendo uma transição de carreira aí, que não está completamente transitada, porque eu estou me aposentando na outra área, mas assim, o importante que eu queria dizer para vocês é que tem uma solução, e a gente pensa que, não, peraí, emagrecer, fechar a boca. Não, não é só isso. Porque chegou um ponto que eu estava com a boca fechada, eu estava comendo super pouco, passando fome, e não fazia diferença nenhuma na balança, não fazia diferença nenhuma em lugar nenhum. Então, o que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje? É como que essa insulina tem influência, né, no nosso organismo. Vou tirar essas coisas aqui, tiras do caminho aqui. Então, vamos lá. Vou tirar isso daqui, essa água. Então, será que você mesmo sabe tudo o que precisa saber a sua insulina? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, como que isso influenciou na minha vida. Eu tenho certeza que tem muita informação que vai ser importante para você, ok? Então, vamos lá. O que é insulina? A insulina ela é um hormônio que, na verdade, ele é um polipeptídeo. Ele tem 51 aminoácidos. O nosso assunto hoje não é aminoácido, né? Então, depois eu vou explicar melhor sobre isso. O fato que nós vamos falar é sobre a insulina. O que é a insulina? Ela é um hormônio transportador. O que ele vai fazer? Ele vai pegar nutrientes e levar para dentro da célula. Esse é o papel fundamental da insulina. Ela é secretada pelo pâncreas e ela tem uma diferença aí entre secreção e excreção, né? A secreção é quando alguma coisa liberada dentro da corrente sanguínea para ser usada internamente dentro do corpo. E a excreção é quando ela sai, né? Urina, suor, etc. Então, quando a gente come lá, o nosso aparelho digestório começa a quebrar as moléculas, principalmente de açúcar, né? E começa a aumentar a taxa de açúcar no nosso sangue, você começa a consumir a glicose do sangue, isso vai estimular as células beta do pâncreas e essa célula faz com que seja secretada insulina no seu corpo. E para que ele faz isso? Se o açúcar ficar no sangue, você vai ter diversos problemas aí, né? Morte celular, por falta de nutrição, tá? Porque você precisa do açúcar dentro da sua célula. Então isso aí é uma coisa que evolucionalmente todos os mamíferos, não só os mamíferos, né, mas
O caso é que os mamíferos têm uma produção de insulina muito parecida com nós, né, conosco, seres humanos. Então, quando você começa a digerir os alimentos, você vai estar pegando ali, por exemplo, o carboidrato complexo ou qualquer tipo de carboidrato, você vai quebrando ali e ele vai estar sendo absorvido no intestino. Então, ou seja, está caindo na corrente sanguínea e seus níveis de açúcar no sangue vão subindo. Então, imediatamente após você subir esses níveis de açúcar no sangue, o seu pâncreas vai lá e fala: opa, tá na hora de estocar. Aí o que ele faz? Ele, na verdade, isso vai levar para dentro da célula onde realmente está precisando. Porque em tese, tá? Se você está com fome é porque você está precisando de nutriente. Porque inicialmente esse era o conceito de fome, né? Esse conceito foi mudando um pouquinho, né? Tá bem distorcido hoje porque qualquer hora que você quer comer, você vai comer. Então essa taxa de açúcar no sangue, ela é conhecida como glicemia. Quem tem diabetes sabe a importância de se medir essa glicemia. Em seres humanos normais, a glicemia varia aí entre um pouquinho menor que 90 até 110. Esses valores, eles são aceitáveis, tá? Mas lembrando que o normal mesmo é 90. Então, imediatamente após você comer, a glicemia sobe, ou seja, o açúcar no sangue sobe. Aí o que acontece? Libera a insulina vai lá e começa a pegar e transportar esses carboidratos para o fígado, para a massa muscular, para a síntese de glicogênio, não só glicogênio, tá? Mas ele fica armazenado intracelular, então não só o glicogênio. Peraí que eu tenho que explicar o que é glicogênio. Glicogênio, ele vem da palavra glicose, né? O que é que ele é? Eles são várias moléculas de glicose unidas, né, com um pouquinho de água, que vai formar o glicogênio. Então, assim, é a molécula de glicogênio. Então, ele fica armazenado cerca de 30% no seu fígado e 70% na sua massa muscular, tá bom? Então, só que junto com o glicogênio, também vai alguns nutrientes, tanto é que a teoria de que você deve consumir creatina, por exemplo, com a fonte de carboidrato é exatamente para aproveitar esse princípio. Porque a insulina ela não vai levar só carboidrato, ela vai levar para onde precisa, certo? Então a insulina é o hormônio mais anabólico que existe porque é ela que vai pegar os nutrientes e levar para dentro da célula. Ela vai estimular a síntese proteica, vai fazer um monte de coisa. Só que, porém, a gente percebe que a insulina, pelo nosso histórico, ela foi feita para levar nutrientes para a célula porque a gente está precisando. Só que atualmente a sociedade come o que ela quer, não quer comida carregada de açúcar, de farinha e tudo mais, né, etc. E é muito fácil, isso é tudo muito mais fácil, só que a gente não usa essa energia. Então aí o que acontece? Existe o risco do nosso corpo desenvolver resistência à insulina. E o que seria isso? Eu vou explicar de maneira mais fácil para ficar fácil de entender. Pensa só, seu corpo, ele está acostumado a armazenar a glicose dentro do sangue, certo? Então ela foi feita para armazenar tudo que tem da célula, só que se você vai comer muito, você vai ficar sentado, quietinho ali, né? Se você fizer isso um dia ou dois, não tem problema, né? Você não vai ficar gordo por causa disso, não. Mas cronicamente, ou seja, com o passar do tempo, se você continuar com esse comportamento de comer essa porcaria, o que é porcaria? É tudo que for processado, muita farinha, muito açúcar, refrigerante pra caramba, suco natural pra caramba. Suco natural. Principalmente de laranja que tem muito açúcar, né? Prefiro a fruta, eu sempre falo. Suco de caixinha, então, misericórdia. Mas enfim, com o tempo seu corpo vai falar assim, uai, cara, esse camarada aí tá com muito açúcar e não tá usando pra nada. Então a célula vai criando um bloqueio, aquele bloqueio para entrada de insulina com nutrientes. Aí o que vai acontecendo? A insulina vai ficar do lado de fora, ela não tem nada que fazer com aquele açúcar ali no sangue. O que ela começa a fazer? Ela começa a pegar esse açúcar e voltar para dentro do fígado, junto com a gordura também, né? Porque você não come açúcar, você sempre come a gordura junto. E o que começa a acontecer? Você começa no fígado a sintetizar a gordura, ácidos graxos, ou seja, faz o processo da lipogênese ali. Ou seja, você começa a pegar carboidrato em excesso e fazer
mais gordura. Ou seja, com o tempo você vai virando uma máquina de acumular gordura. E para nossa tristeza, quanto mais gordura a gente acumula, maior é a tendência de acumular mais, sabe? Efeito cascata. Tá, então, por exemplo, se eu tenho ali 1 quilo de gordura, eu armazeno uma gordura na velocidade X. Se eu tenho 2 quilos, eu armazeno numa velocidade muito mais rápida do que quem tem menos. Não é diretamente proporcional, mas é um efeito cumulativo. E aí a gente tem 2 tipos de doenças relacionadas principalmente com a insulina. A primeira é a diabetes tipo 1, para aquelas pessoas que o pâncreas não produz a insulina em quantidade suficiente. Então, pensa, se a pessoa não produz insulina, o que acontece com o sangue da pessoa? Fica cheio de açúcar. Então, aí vai promover, sim, morte celular. Tanto é que as pessoas que têm diabetes, ela tem a dificuldade extrema de cicatrizar machucados. Por quê? Porque é basicamente uma subnutrição das células. Então, quem tem esse tipo de diabetes tem que fazer o tratamento com insulina, né, exógena, ou seja, de farmácia, que vem de fora para dentro. Né? A pessoa tem que tomar insulina todo dia. E o outro tipo de diabetes, que é a diabetes tipo 2, ela é causada por esse fenômeno que eu acabei de explicar. A pessoa come porcaria para sempre, para sempre, para sempre, a célula da pessoa vai ficar com tanta insensibilidade à insulina, vai ficar tão resistente que ela acaba desenvolvendo as mesmas características muito parecidas com a pessoa que tem diabetes tipo 1. Então, a pessoa ela não vai precisar tomar a insulina exógena, né? Porém, entretanto, todavia, quanto dela vai ficar com os mesmos problemas de açúcar elevado no sangue, tudo mais, e acarretar uma série de problemas de gordura no fígado, gordura que a gente chama visceral, né? Mas a diabetes 2 a gente pode segurar. Então, como que eu faço para melhorar a minha sensibilidade à insulina? Né? É muito simples. Você tem que fazer atividade física, porque não é 30 minutos de qualquer tipo de coisa já é importante, porque ela vai ajudar o seu corpo a produzir saúde mesmo, e essa é a melhor maneira de controlar isso. E a outra é parar de comer porcaria. Gente, todo mundo sabe o que é comer porcaria, né? Eu não preciso te dar uma lista pra você saber o que vai fazer bem pra você e o que não pode. Exceto umas que a gente tá sendo enganada aí, igual eu falei no início, depois a gente faz uma live só pra isso. Mas é claro que você pode encaixar uma coisa ou outra ali, né? De vez em quando, tal. Ah, não, tô proibida, nunca mais. Porque o problema não é o que você faz raramente, o problema é o que você faz todos os dias, né? E não só de vez em quando. Outra coisa, as dietas de baixo carboidrato são muito importantes, sim, principalmente para quem está, né, nessas duas condições que a gente falou aqui, que é quem está com a diabetes tipo 1, com a diabetes tipo 2. Então, ela vai estar armazenando muita glicose, armazenando muita açúcar no sangue. Então, tem muitos estudos comprovando que pessoas que fazem uso de uma dieta de baixo carboidrato, elas vão usar menos insulina. Por quê? Porque o que aumenta ou é o carboidrato ou é a proteína. Então, nós não vamos entrar em muitos detalhes complexos agora, não é esse o objetivo. Então a insulina é isso aqui. Se você praticou atividade física, você vai melhorar a sua sensibilidade à insulina, e não é difícil de entender por quê. Porque presta atenção, a insulina ela não foi feita para levar nutrientes para dentro da célula. Então quando você faz um aeróbico, um cardio, um HIIT, o que acontece? Você pega o glicogênio e joga para dentro da corrente sanguínea. Lembra que a taxa de açúcar do sangue é uma coisa que tem que ficar constante, né? Ela tem que ficar em homeostase, ou seja, em equilíbrio. Quando ela sobe, o pâncreas libera o quê? Insulina. Então, por que o açúcar desce? Porque ele está pegando o açúcar e jogando para onde? Para dentro da célula. Então, esses dois mecanismos aí, eles vão controlar o açúcar no sangue. Então, a insulina ela serve para abaixar o nível de açúcar no sangue, e quando o nível de açúcar está muito baixo, ou seja, o processo reverso, o glucagon vai subir o nível de açúcar no sangue. Então, vai uma dica aí, para quem está querendo perder peso, essas duas atividades vão fazer muita diferença na sua vida.
Porque quando a insulina tá alta, o que abaixa? GH, testosterona, todos os hormônios que vão nos auxiliar na perda de peso. Então, eles vão ficar baixos. Quando a insulina está baixa, eles vão subir. Então, todos os hormônios que são bons para o nosso organismo, que precisam estar alto, ele vai fazer diferença aí. Então, quando você está mantendo baixa a sua insulina, seus outros hormônios que vão atuar no seu metabolismo, que vão atuar na sua perda de peso, na sua queima de gordura, na sua saúde, eles vão se manter altos. Então, por isso que é tão bom, é tão prazeroso depois que você se acostuma, né? Você se sente muito mais saciado, você se acostuma muito mais com a atividade física. Agora, o que você não pode fazer é fazer isso tudo, pá, né? De uma vez. Cortei o açúcar. Então, o açúcar faz mal para mim, vou cortar. Primeiro que não é cortar, né, gente? Nosso corpo precisa de carboidrato para viver. É você abaixar e diminuindo aos poucos e distribuir esse carboidrato nas refeições do dia, para você não ter nenhum tipo de insulina, porque cada pico que você der, você vai, do jeito que ela subiu, com a velocidade que ela subiu, ela vai descer. Então, se você baixar muito a sua taxa de glicose, o que você pode ter? Você pode ter uma hipoglicemia, né, que é a falta de açúcar no sangue. Então, você precisa de descer e equilibrar. Né? Lembra? Tem que haver essa homeostase, tem que haver esse equilíbrio. Então, quanto mais a insulina, mais ela vai descer o açúcar. Então, tem que haver um equilíbrio, certo? Então, pessoas que não estão acostumadas a tirar a energia dos lipídios e tiram só do açúcar do corpo, com certeza ela vai ter ali uma queda, vai ter uma tonteira, esse tipo de coisa. Então, é necessário ir fazendo essa virada, né, lentamente, distribuindo o açúcar nas refeições do dia, certo? Então, com o passar do tempo, isso vai ser, o corpo vai se adaptar, isso vai ser natural, você não vai morrer, isso é natural do corpo, é assim que viveu os nossos antepassados no período das cavernas, no Paleolítico. Eles levantavam de manhã e iam fazer o quê? Caçar. Caçar é uma atividade física, então eles tinham que coletar para comer, eles tinham que fazer isso. Eles faziam isso em jejum, né? Eles tiravam, então eles tinham que tirar das suas reservas. Eles tinham que caçar, matar. Onde é que ele ia uma força para fazer isso? O corpo estava adaptado para ter força para agir, para poder comer. A gente não, a gente recebe tudo na mão, bonitinho. Então, por isso que a gente só vai criando essa resistência insulínica, o corpo vai armazenando gordura e é assim que vai funcionando. Isso aí você fala, mas eu não consigo. Consegue sim. Se você fizer aos poucos, funciona. Se não adianta você querer fazer de cara 6 km em jejum correndo, porque senão você vai, meu Deus, senão você vai desmaiar, não vai dar certo. Então, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, sobre essa importância de você manter, né, não demonizar a insulina. A insulina é algo que faz bem, né, mas ela é tão eficiente, né, que na hora que você consegue subir, quando sobe o açúcar, ela corre para baixar. Já reparou que você come um biscoitinho recheado ali, você tá com fome, você come um biscoito, daí a pouco você tá morrendo de fome de novo? Porque é assim que funciona, ela vai produzir essa sensação de fome, né, e seu corpo vai achar que você tá com falta de nutrientes, que não é assim. Tá bom? Então é isso, né? Eu sei que eu queria estar colaborando aqui para você ter uma vida mais saudável, para você entender como eu entendi, né, o que acontece com o nosso corpo quando a gente não conhece. Então, a insulina, principalmente, ela é um hormônio que precisa ser conhecido. A gente precisa conhecer as funções dele, conhecer o que ele faz. Então, aí ele vai ser muito bom. Então, se a gente conseguir modular isso, né? Então, por que hoje eu tenho domínio? Assim, eu sei. Não, peraí, eu sei o que eu preciso fazer para eu perder peso. Antes eu não tinha a menor noção. Né? Tanto é que quando eu ganhei muito peso, né? Que foram 20
20 quilos. Quando eu comecei a emagrecer, aí eu fui no nutricionista, me passou uma dieta bacana lá, tal, eu fiz, perdi peso, foi uma maravilha, né? Daí eu engordei de novo, porque a questão da dieta é isso, a dieta tem prazo, né? Ela tem tempo para começar e tem tempo para acabar. E não funciona assim, principalmente com quem tem sabe aquela pessoa que tem tendência, usa a frase, né? Eu tenho tendência para engordar. Então, quando eu ganhei esses 20 quilos, o que aconteceu com o meu corpo? Meu corpo se adaptou àquela dieta ali, ele começou a criar reservas em cima daquilo ali. Que quando eu fui fazer a mesma dieta de novo, ela não funcionou. Eu fazia, e eu sou muito rigorosa, eu faço exatamente do jeito que tem que ser feito. Eu fazia exatamente do jeito que sempre tinha, que eu tinha feito anteriormente e que tinha funcionado, e parou de funcionar. Então, eu comecei a estudar sobre isso e eu comecei a entender. Eu falei, peraí, deixa eu entender como que age, como que é o meu corpo. Daí eu comecei a fazer as pazes com a comida, eu comecei a entender o que eu podia comer e como eu ia comer. Né? Então, a dica que eu falo sempre para as minhas mentorandas, que eu falo sempre para as pessoas, para os grupos de mentoria é: descasque mais e desempacote menos. É isso que precisa ser feito. A primeira atitude que você precisa tomar para que as coisas funcionem é desempacotar menos e descascar mais. Então, come aquilo que é natural, aquilo que a natureza te oferece e não aquilo que é processado pelo homem, né? Então, essa é a diferença de alimento e de produto alimentício. Alimento é aquilo que Deus fez e produto alimentício é aquilo que o homem faz. É tudo ruim que o homem faz. Não. Você só precisa medir, aprender eu ensino no grupo de mentoria a ler os rótulos, a entender os rótulos, a entender o que realmente é aquela prateleira gigante de produtos diet, que de diet não tem nada, né? Então é necessário aprender sobre isso, que não você pensa que está fazendo uma alimentação saudável, né? Não, vou tomar o suco natural, porque o suco natural é muito melhor do que o refrigerante. Se você pegar uma caixinha de suco natural, uma latinha de Coca-Cola, é a mesma coisa. Você vai ingerir a mesma quantidade de açúcar, um alimento processado, tá cheio de produto químico ali dentro que vai te fazer, né? Não vai te fazer mal nenhum. Se é para tomar, toma logo a Coca-Cola, velho. Porque, né? Então, assim, o que é que vai te fazer mal? Se você tiver que escolher entre pegar uma fruta, bater no liquidificador, tomar o suco dela, ou se você comer a fruta, escolhe comer a fruta. Você vai ingerir os nutrientes dessa fruta? Vai. Nossa, vai falar assim, nossa, Bianca fez uma live lá falando mal, falando que eu não devo comer fruta. Não, gente, não tô falando isso. Eu tô falando, não, que suco de fruta é ruim. O que acontece? Deus é tão perfeito que ele criou a fruta. Ele criou a fruta, colocou ali açúcar, sim, frutose é açúcar. Ele colocou açúcar ali, mas ele colocou também a fibra nessa fruta. Quando você pega esses dois juntos, você bate no liquidificador, você arrebenta com as fibras todas, aí o que você vai fazer? Você vai ingerir só açúcar. Então o açúcar ele vai descer ali livre, ele vai pegar fazer o que com sua insulina? Né? Porque ele vai subir a glicose ali no sangue, a sua insulina vai subir, você vai ter um pico de insulina ali. Se você ingeriu essa fruta aí com as fibras que Deus colocou ali, o antídoto também dessa fruta, ela vai entrar gradativamente dentro do seu organismo e vai fazer com que você não tenha picos de insulina, picos de glicose, picos de insulina, porque ela vai distribuir te fazendo bem. Você vai ter nutriente quando você ingerir o suco da fruta? Vai, mas você precisa de ter essa fibra para a insulina entrar devagar no seu organismo. A glicose entra, a insulina também entra e você não vai ter nenhum pico, ok? Né? Para você não criar uma resistência insulínica, que foi o que aconteceu comigo, né? Não, a partir daí até a água começou a me engordar. Claro, né, gente, que eu tô exagerando. Mas enfim, aliás, aproveita o momento e fica a dica. Beba muita, muita, muita água por dia para ela ir liberando e levando os nutrientes para o resto do seu organismo, lavando todo esse açúcar que ficou acumulado no seu corpo, ok? Então, por hoje é isso. Eu vou tentar deixar isso daqui salvo para vocês consultarem, né? Eu sei que tem muita gente que queria estar aqui, mas esse negócio de pandemia é um problema, né? A gente trabalha, ou tá trabalhando ou tá dormindo, né, gente? A coisa tá meio assim. Ou eu sei que tem muita gente fazendo outras coisas úteis por aí. Então, um beijo, fiquem com Deus, né? Eu queria deixar aqui com vocês hoje um versículo muito importante para mim,
que foi o seguinte: eu precisei mudar minha maneira de pensar. Então, hoje em dia, você olha aí no mundo, tudo é mindset, né? Tudo é a maneira, o que é que você crê, o que é que você acredita e tal. Então, as coisas que precisam acontecer na nossa mente, aqui na gente, é uma mudança de mente. Então, a gente precisa mudar a nossa mente, mudar o lado de dentro para a gente mudar o exterior. Então, na Bíblia, que foi escrita há 2000 anos atrás, já falava que o povo o que está na moda falar aí hoje em dia, né? Que é transformar nossa vida pela renovação da vossa mente. Então fica em Romanos 12:2, né, que fala para não vos conformar, fala o seguinte: não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você pode aplicar isso aí para qualquer área da sua vida. Porque quando você muda, a gente vai a mente do século vai chegando na nossa vida de uma forma que a gente vai acostumando com aquilo, né? E é o que fala ali, para não conformar com esse século. Então a gente conforma com as coisas que estão chegando para a gente. Olha como é que era a saúde lá atrás, né, dos nossos antepassados, que viviam muito anos e anos. Aí veio a Revolução Industrial, o povo começou a viver pouco, né? Aí por isso que fala, não, a alimentação deles era horrível, porque aumentou a expectativa de vida. Não, gente, aumentou a expectativa de vida porque descobriu-se a cura de várias doenças com as vacinas. A medicina evoluiu, ela está mantendo a pessoa viva mais tempo. Mas a gente está vivendo mais tempo doente. Então, não é isso que é necessário para o nosso corpo, não é isso que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer para a nossa vida é que a gente tenha uma vida plena, que a gente tenha plenitudes. Então, experimenta, né? Transformar, não acreditar em tudo que chega para você. Não, esse é certo, vamos comer isso aqui, que isso aqui tá certo. Ah, não, isso aqui vou pôr pro suco, que o suco é melhor. Vou consumir óleo ali de milho. Né? Gente, esses óleos que você compra vegetal aí é tudo veneno, né? Toma petróleo, que é a mesma coisa, né? Mas assim, eu vou estar contribuindo com vocês aqui mais vezes, de forma gratuita, além das mentorias que são feitas específicas, tal. Se você quiser fazer mentoria, você é muito bem-vindo. Vai lá na bio, clica lá e se cadastra para o ano que vem, porque, né, nesse período até janeiro todos os grupos estão fechados, não tem vaga, mas você pode colocar lá, pode mandar um e-mail, eu quero entrar na lista de espera, né, porque você vai receber promoções aí super interessantes para você. Mas de qualquer forma, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho para investir agora e eu preciso de saúde, me chama aqui, eu vou estar aqui para isso, tá? Porque isso eu quero contribuir, eu preciso fazer disso uma profissão, sim, né? O importante é você trabalhar com aquilo que você gosta, mas eu também tá em mim, né? Todo quem me conhece sabe que eu já entrego conteúdo gratuito há muito tempo. Certo? Então, assim, vou estar continuando entregando aqui. Se você tiver alguma dúvida, né? Se eu conseguir deixar essa bagaça salva aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, me chama no direct, me manda mensagem. Se você clicar lá na bio, no link da bio, você vai ter acesso ao e-mail, a telefone, etc. E você vai conseguir falar comigo para eu te ajudar, tá? Fora da mentoria é possível também. Ok? Então, beijos, fiquem com Deus, transforme pela renovação da sua mente, faça aí uma metanoia, mudança de mente, para que você mude a sua relação com a comida, a relação com o seu corpo, a relação com a sua saúde, a relação com quem está à sua. Amém? Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima.